Olá, paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bibliando, comigo, o Emilton Neves. Estamos começando aqui a 11ª edição, 12ª, não lembro bem, do seu canal Bibliando, o canal que vai estar incentivando a todos a estarem fazendo a leitura da Palavra de Deus, a leitura da Bíblia Sagrada durante um ano. Nosso canal você pode estar acompanhando aqui nas lives no Facebook, com o canal Bibliando, e também acompanhar os vídeos, as gravações com o slide lá no canal no YouTube, com o nome também Bibliando. Você pode estar acompanhando também nosso programa. E lembrando que todos os domingos estaremos ao vivo fazendo esta live e também disponibilizando os vídeos lá no YouTube. Lembrando também que no YouTube você acompanha com os slides. Aqui no Face você só tem a live ao vivo e não tem os slides. Mas lá no YouTube está lá disponível 24 horas durante toda a semana. Você pode estar acompanhando nossos vídeos lá. Né? Amém? Então, vamos para a abertura do nosso programa aqui com a declamação do nosso diácono irmão Roberto. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo E consolo para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema. Nosso bem e o seu intento. É a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza. É um paraíso de glória e é um rio de prazeres. E lhe é dada em vida e será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade e recompensará o mais árduo amor. E condenará a todos quantos menosprezam seu sagrado conteúdo. Amém. Essa é a Bíblia. Amém? Você ouviu aí o nosso diácono irmão Roberto fazendo esta declamação. Todos os programas sempre tendo a abertura do programa com a declamação do nosso diácono irmão Roberto. Todos os programas sempre tendo a abertura do programa. E vamos começando aqui com os nossos slides. E a primeira coisa é a nossa curiosidade bíblica. Nossa curiosidade bíblica de hoje. A curiosidade bíblica de hoje é a seguinte. Qual o nome... essa é bem conhecida, tá? Essa é bem conhecida. Tem muitas músicas que cantam essa passagem. Qual o nome do homem que foi constrangido a carregar a cruz de Jesus? Você sabe? Não. Vai estar sabendo agora. Comigo. Vamos para a resposta? Simão Cirineu. Muitos conhecem, muitas músicas cantam apenas como Cirineu, né? Mas, na verdade, Cirineu não é o sobrenome de Simão. Não é o sobrenome dele. Na verdade, Cirineu, como era de costume naquela época,
colocava-se o nome da cidade como sobrenome das pessoas. Tipo, a cidade em que morava Simão, o que foi constrangido a carregar a cruz, era chamada de Cirene. Era uma cidade na África, um povoado, um vilarejo. E era na África. Hoje, se não me engano, é a Antioquia, a mesma cidade de Cirene. E chamaram ele de Simão Cirineu. Na verdade, Cirineu não é o sobrenome dele. É dizendo que ele era de Cirene, era de costume. Porque você tem como exemplo aí vários casos. O próprio Jesus, como era conhecido? Jesus Cristo, o Nazareno. Porque Jesus era de Nazaré. E tinha outros casos também. Que pegaram e levam na Bíblia, tem vários casos, é porque eu não coloquei em destaque aqui outros. Mas conforme você vai lendo, vai descobrir, se você for estudar, você vai encontrar muitos casos lá que carrega esse sobrenome, mas na verdade não é o sobrenome, é o nome da cidade a qual pertence o cidadão. E no caso aqui era Simão Cirineu. E onde está essa passagem aí? Está no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 32. Vamos para a Bíblia. Você pode estar abrindo a sua Bíblia aí. 27, 32. Está escrito assim, ó. E quando saíam, encontraram um homem cirineu. Está vendo aí? Cirineu, um homem cirineu, que era de Cirene, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Amém? Então você pode estar aí tirando dúvidas na sua Bíblia, está lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 32. Agora vamos para o nosso momento de reflexão. Onde está o momento de reflexão? Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 10. Lembrando que nossas curiosidades bíblicas e nossos momentos de reflexão serão sempre baseados nos livros em que já fizemos a leitura, que é para facilitar, é uma forma de exercitarmos aquilo que já lemos. Então vamos para o livro de Êxodo, capítulo 32, versículo do 1 ao 10. Veja bem o que diz o Êxodo, capítulo 32, versículo do 1 ao 10. Fala sobre o bezerro de ouro, bezerro que o povo, os hebreus, destruíram, quiseram colocar na frente dele como Deus dele que os guiaria. Veja bem. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Versículo 2. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a afogar. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição
E perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Amém? Até o versículo 10. Acabamos de ler uma passagem aí que também é bastante conhecida. Uma passagem que fala com relação à falta de fé das pessoas. A pouca paciência de esperar no Senhor. Moisés havia subido ao monte. E nessa mesma subida é o tempo em que Deus escreve os mandamentos, entrega para Moisés as 2 tábuas dos mandamentos. Porém, Moisés já estava há algum tempo lá e as pessoas, os israelitas, eles não tiveram paciência. Não aguentaram mais esperar, talvez achando que Moisés não voltaria, talvez acreditando que Moisés teria morrido. Mas o que me chama a atenção é exatamente esse detalhe, porque é muito comum também nos dias de hoje a nossa falta de paciência para esperar no Senhor. Às vezes queremos tanto algo e quando oramos, e é nesses momentos que queremos algo que a maioria se lembra de orar, de conversar com Deus, e naquele momento diz: ó Senhor, preciso disso, mas faz a tua vontade. E de repente a pessoa não está preparada para receber tal bênção, e o Senhor segura mais um pouco, para que ele possa ser preparado, para que ele possa estar mais sólido, resistente, para quando receber tal bênção ou tal ministério, essa pessoa tenha a capacidade de lidar, de saber lidar e sobressair com aquela bênção. Mas aí a pessoa não tem paciência de esperar no tempo do Senhor e acaba fazendo o que fizeram aqui. Acaba antecipando o tempo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando fazemos isso, passamos, sabe aquele ditado, colocar a carruagem na frente dos cavalos? Não dá certo? Da mesma forma é aqui. Quando queremos antecipar o tempo de Deus, quando não sabemos, quando não esperamos o tempo de Deus, você pode ter certeza, meu irmão, não vai ser boa coisa. Não vai ser boa coisa. E a mensagem que eu deixo para você nesse momento de reflexão é que saiba esperar o tempo de Deus. Tá? Porque como disse lá no versículo 9, veja só. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. As pessoas desagradaram a Deus. Se você ler mais à frente, aí o versículo 11, 10, aliás 12, você vai ver que Deus queria acabar com o povo. Se não fosse o clamor de Moisés por aquele povo.
Então, você que está vendo esse vídeo, reflita nesse momento, nessa palavra. Saiba esperar o tempo de Deus. Não queira atropelar. Pode até demorar. O percurso de Israel, dos hebreus, do Egito, a Canaã, era de aproximadamente 430 quilômetros. Não sei mais ou menos quantos dias a pé isso levaria. Poucos dias. Mas a promessa de Deus era que eles herdariam e chegariam na terra prometida. Eles chegariam a Canaã. Porém, o tempo estendeu-se durante 40 anos. Imagine, 40 anos para você percorrer pouco mais de 430 quilômetros. E a palavra de Deus nos diz, com relação a esse período, que só Josué e Caleb chegaram na terra prometida. Porque manteram-se fiéis a Deus. Está aí mais um segredo. Pode durar o tempo que for. Meu. Se Deus te prometeu, espera nele. Não tente apressar a vontade de Deus. Porque pode demorar 40 anos. Mas a promessa de Deus irá se cumprir. Basta você ser fiel e temente a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Esse foi o nosso momento de reflexão. O livro de Êxodo, capítulo 32, versículo do 1 ao 10. Agora vamos para o nosso cronograma desta semana. Mais uma vez, me perdoe, eu acabei esquecendo aqui, é o mês de março. Já estamos no mês de março. Ainda está aí fevereiro, faltou essa correção. E a leitura de amanhã, segunda, dia 12. Livro de Números, capítulo 32 e 33. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 16 ao 34. Na terça-feira, dia 13, Números, capítulo 34 ao 36. Lembrando, capítulo 34, 35 e 36. E Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 23. Já na quarta-feira, dia 14, você estará lendo um novo livro. Estará começando o livro de Deuteronômio. Na terça-feira você finaliza o livro de Números. E na quarta-feira estará iniciando o livro de Deuteronômio, capítulo 1 e 2. E o livro de Atos, do capítulo 18, versículo 24, até o capítulo 19, versículo 7. Na quinta-feira, dia 15, Deuteronômio, capítulo 3 e 4. E Atos, do capítulo 19, versículo 8 ao versículo 41. Já na sexta-feira, dia 16, Deuteronômio, capítulo 5 ao 7. Lembrando, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E Atos, capítulo 20, versículo do 1 ao 16. E no sábado, dia 17, olha só, uma data especial. Uma data linda, uma data que uma estrelinha brilhou lá no céu, iluminou, desceu e plim, nasceu. Este que vos fala, aceito o bolo, aceito o presente, aceito tudo, viu? Esqueçam de mim não, dia 17 aí, ó. E no dia do meu aniversário, 17 de março, você estará fazendo a leitura de Deuteronômio, capítulo 8, 9 e 10, e Atos, do capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 38. E finalizando no domingo,
dia 18, Deuteronômio capítulo 11 e 12 e Atos do capítulo 21, versículo do 1 ao versículo 16. E aqui finalizamos mais um programa Bibliando, hoje, 11 de março de 2018. Você que está mantendo firme no seu propósito da leitura, parabéns, Deus abençoe. E domingo, dia 18, estaremos de volta também, a data aqui às 13, aliás, a hora às 13 horas. Não estou conseguindo honrar esse compromisso das 13 horas. Então, fica aqui, mas precisamente lá, acho que às 4 horas, estaremos iniciando ele. Bem? Mas fiquem todos com Deus e medite na palavra do Senhor, leia a Bíblia. Se tiver alguma dúvida em alguma palavra, procure um dicionário bíblico, procure alguém da sua igreja com mais conhecimento, procure seu pastor, seu líder, mas não deixe de ler a Bíblia. E como diz na declamação lá do nosso diácono, irmão Roberto, ela contém a mente de Deus e a condição do homem. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. E mais uma vez, como diz o nosso professor da Academia de Pregadores, o pastor Rodrigo Ucino, Shalom.